Olá, oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar essa videoresolução para vocês das atividades que foram propostas no dia 18/6, na nossa aula passada. Então, como foi aquela folhinha de exercícios, né, que eu deixei para vocês copiarem e fazerem no caderno, eu vou explicar as 8 questões que foram para casa para vocês. A número 1 pedia para vocês escreverem as principais etapas do ciclo de produção do capital, explicando a fase de cada uma delas. Então, você tem o capital inicial, a produção, o transporte e a comercialização, o consumo e o capital final. Capital inicial é o dinheiro, né, que é investido para a produção. A produção vai ajudar nessa questão do conhecimento das técnicas, tá? E aí você tem a questão do transporte até chegar no comércio, até chegar ao consumidor, para que ele tenha o quê? O próprio produtor tem o capital final, que é o seu lucro, tá? É o dinheiro obtido na produção. Na número 2, pedia para você assinalar a alternativa que não possuía relação com o capitalismo financeiro. Lembrando que o capitalismo financeiro é o capitalismo do modo econômico, né? As questões relacionadas à economia, né? Ao banco, ao monetário, que foi a chegada dessa galera aí com relação à questão do capitalismo financeiro. E a única que não tinha relação, que não possuía relação com o capitalismo, era a questão da letra D, que falava sobre a promoção do protecionismo alfandegário em todo o mundo, né? Ou seja, a proteção alfandegária. Então, era a única que não tinha. A expansão das multinacionais tem relação. A terceira revolução industrial também tem relação, porque os meios tecnológicos. E a letra C falava do surgimento das empresas economicamente, óbvio que teria relação. E a única que não tem é a letra D. Na número 3, pedia para você completar os espaços de acordo com cada fase do capitalismo, tá? A primeira fase é o capitalismo industrial, que fala da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra com a chegada das máquinas a vapor. A letra B é o informacional, que são os instrumentos técnicos, tá? Que acabam sendo de acordo com o sistema capitalista. A letra C falava sobre o comércio, então era o capitalismo comercial. E a letra D, o capitalismo financeiro, que é marcado pela essa especulação monetária, conforme eu falei na questão número 2, tá? O setor bancário da economia. Na número 4, falava-se com relação ao capitalismo global, os níveis tecnológicos, e pedia para você citar pelo menos 3 exemplos dessas inovações tecnológicas. Então, vocês poderiam colocar a questão da aceleração da produção, dos bens produzidos, a diversificação, a eficiência, né? Baratear o custo, a questão do lucro. Então, tudo isso vocês poderiam ter utilizado como exemplo. Na número 5, perguntava, era o falso e verdadeiro, tá? A número sobre a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, né? Então, seria verdadeiro a primeira, porque fala o quê? Uma época marcada do aumento da produtividade? Sim. Né? A introdução das máquinas? Sim. A falta de máquinas? Não, né? E essa época foi marcada pela diminuição da produtividade? Não, e sim o aumento, tá? A número 6, vocês tinham que falar sobre a globalização, tá? Nos últimos anos e pegar em destaque algumas palavras e explicar o porquê da sua escolha, tá? Então, era uma resposta pessoal, aí qual a palavra que você estaria vendo qual que está mais relacionada ao processo de globalização. Na número 7, você tinha que citar os fatores de grande relevância com relação ao capitalismo, né? E algumas das principais características do capitalismo atual, que são o quê? Os meios tecnológicos, os bens, os serviços, as matérias-primas, mão de obra, investimento, empréstimo, tá? E a número 8, por fim,
falava sobre a Revolução Industrial Inglesa, né, que foi no fim do século XVIII, que mudou a característica do capitalismo, que acabou se transformando, tá? E aí eles pedia para você responder como ficou formada essa combinação desses fatores. E aí vocês teriam que colocar os fatores técnicos, sociais e econômicos, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês, tá? Nessa vídeo resolução. Boa semana e até a próxima!